uso desenfreado de antibióticos durante a pandemia tem preocupado pesquisadores e médicos da saúde quanto à criação de uma resistência bacteriana e fungos. O uso em larga escala nos últimos 10 meses se deu no tratamento para a Covid-19 no intuito de evitar co-infecções. E esse alerta não é de hoje. É considerado pelos especialistas como uma das maiores ameaças para a saúde global. E em 2019, a Organização Mundial de Saúde estimou que a resistência microbiana poderá até 2050 estar associada a 10 milhões de mortes anuais, mais do que o câncer, número que as colocaria como a primeira causa de morte global. Atualmente, acredita-se que esse montante seria de 700 mil mortes ao ano. E até o ponto desta segunda-feira, vai falar sobre o uso desenfreado de antibióticos sem eficácia e necessidade comprovada para o combate da Covid e seus efeitos à saúde. Para isso, vou conversar com Afonso Luiz Bart, que é professor da Faculdade de Farmácia da URGS e coordenador do Laboratório de Pesquisa em Resistência Bacteriana do Centro de Pesquisas Experimental do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eu sou Brenda Fernandes, sejam bem-vindos. No início da pandemia, quando o coronavírus ainda era considerado uma doença nova, médicos não conheciam a taxa de co-infecção por bactérias. Já hoje, os estudos já sugerem um índice que transita entre 5 a 7,5% da co-infecção. A descoberta que deveria trazer alívio, já que mostrava que nem todo mundo precisaria de antibiótico, mas quando falamos da automedicação e da medicação desnecessária, a discussão é mais complexa. Na teoria, o uso de antibióticos deve ser tratado com muita cautela, pois após alguns anos acabam surgindo bactérias resistentes, fazendo com que outros medicamentos sejam ineficazes para pacientes com infecções bacterianas. Ou seja, quanto mais disseminado é o uso de antimicrobianos, maiores as chances de surgirem bactérias resistentes e reduzir o benefício da medicação. Em meio a tantos remédios vendidos como forma de blindar o paciente da pandemia, um se destacou, a azitromicina. Ele teria a função de, associada à cloroquina, fortalecer o sistema imunológico. O uso do remédio para evitar que pacientes com Covid desenvolvessem quadros mais graves chegou a ser defendido por alguns estudos, o maior deles na França, mas que envolveu apenas cerca de 30 pacientes. Cientistas brasileiros negaram qualquer possibilidade da azitromicina, somado com a cloroquina, possa ter essa função. Tanto a azitromicina, que é um antibiótico, como a hidroxicloroquina são remédios que integram o kit Covid, reunião de 5 fármacos amplamente distribuídos pelo Ministério da Saúde como uma das principais políticas de enfrentamento à pandemia. Para garantir a capacidade de tratar e prevenir doenças infecciosas com medicamentos seguros e eficazes que sejam de qualidade assegurada e utilizados de forma responsável e acessível, foi lançado em 2018 o Plano Nacional de Prevenção e Controle de Resistência aos Antimicrobianos. O documento foi elaborado pela Anvisa e em convergência com diretrizes da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e da Organização Mundial de Saúde Animal. Ele é baseado em 5 eixos estratégicos, que incluem o aumento da conscientização a respeito da resistência aos antimicrobianos e também o fortalecimento da base científica por meio da vigilância e pesquisa. Para conversar sobre como o uso sem prudência desses antibióticos e os seus efeitos, entre eles as superbactérias, eu converso hoje com o professor e pesquisador Afonso Luiz Bart. O desenvolvimento de resistência por bactérias aos antibióticos, ele é um problema, obviamente, já existente pré-pandemia, e que parece ter se agravado com a questão da pandemia, da necessidade de tentar alguma forma de tratamento para uma infecção viral, que classicamente não responde ao tratamento com antibióticos, mas de alguma forma tentar algum tipo de tratamento que pudesse ser, se não efetivo, mas que de alguma forma, talvez, não, como a gente pode dar a expressão, um tratamento adjunto, junto com outras terapias para, enfim, diminuir o processo infeccioso, nesses pacientes. Mas, de uma forma geral, a infecção viral, ela não, de uma forma geral não, é clássico, isso é bem estabelecido na literatura, que a infecção viral não pode ser combatida com antibióticos. Antibióticos para infecções bacterianas, o mecanismo de ação deles, os antibióticos, ele não é efetivo para vírus. O que acontece, se utiliza antibiótico muitas vezes, como tu mencionaste, como um tratamento
para tentar evitar uma infecção bacteriana que pode ocorrer a partir do início, ou a partir de uma infecção viral, né? Que muitas vezes, em particular infecção pulmonar, né? Ela pode começar, o paciente ter uma infecção viral e depois, enfim, se desenvolver uma infecção bacteriana, né? O paciente fica mais suscetível a uma infecção bacteriana a partir de uma infecção viral, e aí sim os antibióticos seriam necessários, né? O problema é o uso desenfreado, é o uso de antibióticos quando não tem uma infecção bacteriana, né? Esse é o grande problema e que está muito relacionado ao desenvolvimento de resistência, né? De uma forma geral, isso que eu posso comentar, né, Brenda? Sim. E como que a gente se trabalha hoje para reverter esse panorama, para tentar... Bom, eu imagino que a OMS fez uma previsão, né, que 2050 o número de pessoas que vão morrer associadas a essa resistência vai ser muito mais alto, passando até mesmo os números do câncer, né? Mas hoje, que caminho que a gente pode fazer para tentar reduzir esses danos, deixar mais tardio esse problema que vai aumentar cada ano mais? Qual é o trabalho que se faz, professor? Eu acho que, no primeiro momento, tem seguido que antibióticos são muito importantes, né, no tratamento de processo infeccioso bacteriano. Não existissem os antibióticos, hoje em dia, vamos dizer assim, a recuperação de pacientes com infecção bacteriana não seria possível, né? Então, os antibióticos são fármacos muito necessários no tratamento de pacientes, né, com infecção bacteriana. Então, eles têm que ser usados, os fármacos, enfim, antibióticos de live spectrum têm que ser utilizados, sem dúvida nenhuma. E de uma forma mais rápida possível, né? Porque a infecção bacteriana, muitas vezes, diferente da infecção viral, ela é aguda, né? Então, assim, se nós começamos um tratamento com antibiótico, a infecção bacteriana o mais breve possível, a consequência do paciente pode ser muito grave, né? Então, tem essa deixa eu dizer assim, essa ambiguidade, né? No mesmo momento que são 10 antibióticos, então tem uma infecção bacteriana, se a infecção bacteriana está começando e não se usa antibiótico, muitas vezes o paciente vai, enfim, inclusive a óbito, porque isso começou tardiamente com os antibióticos, né? Então, a primeira questão é, os antibióticos são importantes, devem ser utilizados, são recursos para tratamento de infecção bacteriana muito importantes, muito importantes. O problema, e essa é a questão principal, é usar antibiótico para o tratamento do paciente que não tem uma infecção bacteriana. Então, o que acontece? Né? O nosso corpo humano, ele é colonizado por bactérias e, num primeiro momento, não nos causam um processo infeccioso, né? Todo o corpo humano, né, enfim, você bem debatido na literatura, nós temos, né, o nosso corpo humano tem muito mais células bacterianas do que células humanas, né? Então, o que acontece? A gente usa o antibiótico de uma forma inadequada ou sem necessidade. O que acontece? A nossa microbiota, por exemplo, nossas bactérias do intestino, aquelas que são sensíveis ao antibiótico, elas vão morrer, né? E só vão restar no intestino, por exemplo, as bactérias resistentes. Então, o que acontece? Quando o paciente tem, como se chama, uma porta de entrada, né, uma facilidade para um processo infeccioso bacteriano, o qual, isso é bem importante, muitas vezes, na maioria das vezes, é das nossas bactérias do nosso corpo, entendeu? É a nossa microbiota, que a gente chama endógena, que nos causa infecção, entendeu? Então, o que acontece? Se o paciente usou antibiótico e selecionou bactérias, ou seja, ele fica sendo colonizado por bactérias que são resistentes, porque ele usou antibiótico anteriormente, é sensível ao antibiótico, não estão mais colonizando o paciente. Quando esse paciente tiver uma nova infecção bacteriana, ou tiver uma infecção bacteriana, vai ser já pela bactéria resistente, né? Então, de uma forma geral, essa é uma das principais explicações por que não usar antibiótico sem necessidade. Porque a gente seleciona nossas bactérias do nosso corpo, a gente torna mais resistentes, porque as que eram sensíveis, quando exportam antibiótico, morrem e ficam só aquelas que são resistentes, né?
Então, é evitar o uso inadequado, o uso desnecessário de antibióticos. Certo. O ideal é que o antibiótico fosse utilizado a partir do diagnóstico claro de uma infecção bacteriana. Idealmente, por exames que mostrassem que aquele paciente está tendo um processo infeccioso bacteriano. E para além do caso do paciente ali individual, essa resistência bacteriana, ela pode trazer um efeito de maior escala, coletivo de saúde, por exemplo, de estabilizar toda uma comunidade de micro-organismos? Sim, se fala muito, né? Tem uma questão hoje que é a saúde global, né? É a saúde geral, vamos dizer assim. Né? Que na verdade, a expressão é saúde única, né? Eu comentei muito quando o meu comentário anterior foi o ser humano usando antibiótico, né? A gente sabe, né, que os antibióticos são utilizados, por exemplo, como promotores de crescimento animal. Uhum. Ou seja, enfim, aquele frango para se desenvolver de forma mais rápida, inclusive para ter a melhor característica de carne, de produção de carne, né, de proteína animal, se usa antibiótico, então, para estimular, né, esse crescimento, por exemplo, de aves. E aí, bom, as aves também são coletadas por bactérias e, consequentemente, expostas aos antibióticos, vão morrer sensíveis e vão se tornar resistentes colonizando essas aves, né? Então, o que se, por exemplo, tinha muita ideia que a resistência bacteriana ela está muito associada a infecções de pacientes que estão em hospital, né? Que estão recebendo antibióticos de largo espectro. Isso é uma verdade, isso é um grande problema, talvez o principal, mas a gente não pode esquecer que tem antibióticos, os antibióticos são utilizados em outras áreas, né? São utilizados, enfim, como eu disse, na produção de proteína animal, mas também no meio ambiente vegetal também, os antibióticos estão presentes e aí então também selecionam bactérias mais resistentes, né? Então, na verdade, esse é o cuidado, né? O cuidado do ser humano para usar antibiótico quando tiver um processo bacteriano e também, o que é muito importante, o uso antibiótico nas outras áreas, né? Que não seja na infecção no ser humano, né? Também teria que ser controlado isso, né? Isso está sendo feito, de certa forma, alguns antibióticos, por exemplo, já foram banidos do uso como promotores de crescimento animal, né? Para prevenir realmente a resistência bacteriana, né? Em relação às superbactérias, professora, que você acabou de falar, o que a gente sabe hoje sobre elas e quais cuidados que a gente toma, assim, mais no ambiente farmacêutico, de saúde mesmo, e como é que elas são controladas, o que a gente sabe sobre elas? Essa é uma expressão interessante, né, Brenda, de superbactérias, né? Às vezes a mídia até utiliza esse tipo de expressão, né? Assusta, né? É meio para leigos isso, né? Assim, o ser humano cria essa questão assim, de um ser ou de uma bactéria, né, que é super. Na verdade, como eu gosto de dizer quando eu apresento uma aula, toda bactéria pode se tornar super, né? Uhum. Se ela enfim, é exposta a antibióticos, vamos dizer assim, de uma forma que isso é uma outra questão, né? Eu comentei, então, que antibióticos numa microbiota, ou seja, uma população bacteriana, matando, as bactérias sensíveis, sobrando as bactérias resistentes. Isso é uma forma de selecionar bactérias resistentes. E outra forma é expor a bactéria a doses que a gente chama subinibitórias de antibiótico. Isso é um grande problema também. Acho que existe uma máxima em doença infecciosa, né, que assim, o tratamento com antibiótico tem que ser feito na quantidade de antibiótico necessária para inibir o crescimento bacteriano. Se usar o antibiótico uma concentração abaixo da necessária, então, além de não matar a bactéria, não erradicar a bactéria, isso são mecanismos genéticos, tu pode induzir, isso é uma outra expressão em resistência bacteriana, induzir que a bactéria
se torne resistente, entendeu? Porque ela foi exposta a pequenas concentrações de antibiótico. Isso faz com que ela possa mobilizar uma maquinaria genética dela para produzir, por exemplo, uma enzima que inibe esse antibiótico, tá? Porque ela está sendo exposta a quantidades em que não são suficientes para matá-la, e ela então vai se acostumando com o antibiótico e aí se torna resistente, tá? Então, por exemplo, superbactérias, que é uma expressão, como eu falei, né, que é meio, meio eu acho exagerada essa expressão, né? Mas são as bactérias que são resistentes a antibióticos de última linha. Né? Os bacilos gram-negativos, que é um grupo de bactérias importante que causa infecção hospitalar, em que existem antibióticos de última linha, ou seja, além daqueles antibióticos, se a bactéria for resistente, elas não vão ser mais sensíveis a nenhum outro antibiótico. Para esse tipo de bactéria se cunhou essa expressão de superbactérias, né? E é para aquelas as quais não existe antibiótico que elas sejam sensíveis. Né? E aí como é que trata? Pois é, esse é um grande problema. Mas né? igual ainda se estuda... Não tem muita opção para isso. Não seja, por exemplo, combinação de uso de antibióticos, tá? Sim. Usar dois tipos de antibiótico, 3 tipos de antibiótico, para ver se eles têm algum efeito sinérgico, né? Um se somando ao outro tem alguma efetividade. Tá? Mas muitas vezes não tem opção terapêutica, por exemplo. Não tem, como é que se trata? Pois é, não tem no livro, não tem uma coisa que diga como se trata uma superbactéria, né? Complicado, perguntar uma outra coisa, eu te interrompi. Não, é complicado, assim, a gente aqui não é da área técnica, né, não tem uma noção, assim, a não ser a gente estava até falando, né, do superbactéria, mas apavora mesmo, né, professora, então o melhor caminho é prudência mesmo. É a prudência do uso, e eu volto a dizer, uma coisa que é algo que é difícil, né? Porque um paciente que está, por exemplo, numa UTI, já com uma suspeita de uma infecção, uma bactéria, vamos na melhor expressão, multiresistente do que superbactéria, tá? Ou seja, resistente a diversos antibióticos, né? O médico ele tem que usar um tratamento para tentar parar aquele processo infeccioso, né? E se a bactéria já está resistente aos antibióticos de última linha, as opções elas são muito restritas, que não seja aumentar a dose de antibiótico e fazer o que eu mencionei, o uso de diferentes tipos de... Por mais que a bactéria seja resistente a 2 antibióticos de forma individual, algumas vezes, quando você coloca 2 antibióticos, se faz um tratamento com 2 antibióticos, eles podem ser sinérgicos, como a gente diz, né? Ou seja, um somado ao outro dá um efeito potencial e inibe o crescimento bacteriano. O Direto ao Ponto fica por aqui. A apresentação do episódio foi de Brenda Fernandes e edição de Pedro Bastos. Até amanhã.